Pastor, sonhei tanto no quarto da vovó que ela faleceu. Conversando com ela, a janela estava aberta e eu via o entardecer. No sonho ela era viva. Ela viva e ela morta. Eu estava com saudade da morta. Eu não entendi. Ela viva e ela morta? Você sonhar na casa ou no lugar de uma pessoa que você ama mostra uma certa ligação espiritual. As pessoas que morrem, ela não desliga a ligação, não. Seu pai e sua mãe, quando morre, continua sendo seu pai e sua mãe. Ele não deixa de ser pai e mãe, não. Então isso pode ser saudade, mas eu não compreendi bem essa parte. Você conversava com ela, estava dentro de uma casa, tinha janela, então é bom, janela. E você estava deitado na cama dela e ela estava viva e ela morta. Estava viva e morta ela, né? E eu estava com saudade. Então é um tipo de encontro espiritual com sua sogra, com sua avó. Esse sonho nem é ruim nem é mal. Nem é bom nem é mal. Esse sonho é um encontro espiritual com sua vovó, que já está morta. Está na Bíblia que Jesus se encontrou com Moisés e Moisés está morto. Então, se Jesus encontrou com Moisés, eu posso encontrar com meu pai também. Se Jesus encontrou com Moisés, que está morto, até Satanás brigou pelo corpo de Moisés, então eu posso ver minha mãe. A gente não para ver isso. Então, Jesus ver Moisés é coisa divina. E eu ver minha mãe é coisa do diabo? Não. Existem algumas leis a se ponderar sobre isso. Então, você deve estar com saudade da sua vovó e teve um intercâmbio espiritual com sua vovó. Desde que não tenha medo nem pavor, então um sonho com antepassados, veja aí, sonhar com antepassados é diferente do que ver mortos zumbi, aí é outra coisa, espírito de deformação, demônios. Mas sonhar com sua mãe, seu pai, sua avó que já morreu, se o sonho for harmônico e não ter medo, pode ser saudade, pode ser um encontro real que você teve com seus antepassados. Eu acredito nisso, até porque no livro de Matthew, que eu estou falando em inglês, você tem que estudar inglês, menino. No livro de Matthew, no livro de Matthew, no livro de Mateus, que é Matthew, tem lá que os mortos se levantaram do seu túmulo e foram para casa visitar seus parentes. Bem, se alguém conseguir rasgar de todas as Bíblias esse texto, rasgue, tá? Mas eu acredito que está na briba bribado. Está na briba bribado, está na briba bribado. Está na briba, meu irmão. Eu acredito nisso, tá? Se Jesus encontrou com Moisés, você pode encontrar com seu pai e sua mãe, né? Tinha uma dela viva e outra dela morta. Olha, mas só isso? A que estava morta se mexia? A que estava viva falava? Conte detalhe, esse sonho é muito importante. Esse sonho tem esse detalhe aí. Agora ela falou, tinha uma dela viva e outra morta. É porque ela está escutando um vídeo lá atrás. Eu estou ao vivo, mas tem um download, sei lá, um negócio aí que às vezes o cara está ao vivo, mas a pessoa está ouvindo a gente lá atrás, 5 minutos, 10 minutos atrás. Então essa parte aí dela está, uma parte dela viva, outra parte morta, mas morta como? Como era? Podre? Normal? Abrir os olhos? Esse sonho é muito importante. No sonho tinha uma dela viva e outra morta, está repetindo, deixa ela chegar lá na frente que ela escuta. De vez em quando é bom você pegar o vídeo e avançar, porque o vídeo vai ficando lá para trás, lá para trás, lá para trás. Aí ela tá me ouvindo lá atrás. Mas deixa ela chegar aqui, tá? Me conta detabo. Detabo? Detabo. Detalhes tão pequeno de nós dois. Laralá, laralira, laralá. E de repente você vai lembrar de mim. Vigi. Tan 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 tan. Se algum outro bigode cósmico passar na sua rua, epa! Isso lhe trazer saudades minhas, a culpa é sua. Do ronco barulhento
do meu carro, da velha calça desbotada, a coisa assim. E tudo isto vai você se lembrar de mim. Epa! Ai que eu tô romanco. Assim, olha. Eu queria saber seu sonho, mulher. Eu queria saber a parte morta dela e a parte viva, como é que se comportava. Foi os alemães, né, que tirou. Lutero tirou também, Gente, nada é perfeito no mundo, a igreja não é, né? Ele tirou porque ele não achava importante, mas o que eu não acho importante às vezes é. Aqui estava morta, não parecia, só a viva. Não parecia o quê? Ela não aparecia, eu não entendi. Conta direitinho, mulher. Ela estava lá, mas ela estava morta, você não via. Eu não vejo nada ruim nesse sonho. Essa parte morta aí é que pode ser alguma coisa. O que estava morta não aparecia, só a viva. E como é que você sabia que tinha uma parte morta? Conte detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois. Se algum bigode cósmico bater em sua porta. Epa! Vige! Olha. Conta, mulher, que eu fiquei curioso demais com esse sonho. Bem, se a parte morta não oferece risco, então não é ruim o sonho. Se a parte morta oferecer, então está ligado a demônios. Eu só sabia que tinha a parte morta, mas falava com a viva. Pronto, então não é nada ruim, não. É um encontro cósmico com os seus parentes. Gente, eu posso acreditar, eu acredito que a gente pode se encontrar com os parentes. Não existe dedo da mão igual. A gente pensa que a igreja evangélica pensa igual. Mentira, a gente pensa tudo torto. Cada um pensa do jeito. Cada igreja pensa de um jeito. Nem a igreja católica pensa de um jeito. Porém, a igreja católica acredita na intercessão dos santos. Agora, eu acredito que nós podemos se encontrar com o nosso pai, com a nossa mãe, mesmo morto. Porque isso está na Bíblia, bem biribada mesmo. Encontramos em Mateus os mortos ressuscitando e visitando seus parentes. Veja que ele não foi para balada, nem foi jogar futeboba. Eles foram visitar seus papá. Que, rapaz? Foi papá. A morta não aparecia no sonho, somente a viva. Mas eu sabia que a outra dela estava morta. Sim, é o corpo, né? O corpo está morto, é a parte morta dela. Agora, se a parte morta tivesse podre, ou oferecesse risco, aí era outra coisa, entendeu? Mas você pode ver sua mãe morta e viva, tá? É uma coisa transcendental. Eu digo isso para você de coração, tá? A Bíblia, ela não é de particular interpretação. Porém, nós... interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Eu digo o que eu acredito. Eu acredito que eu posso me encontrar com meu pai e com minha mãe. E já encontrei com meu pai e com minha mãe. E muita gente também já encontrou. Agora, se eu encontrar com Abraão, é Deus. Se eu encontrar com minha mãe é do diabo, então não dá. Minha mãe não é do diabo. Existe esse negócio. Agora, só que como as pessoas não sabiam interpretar sonhos, aí dizia, tudo é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão. Né? Agora, por isso que está aí o nome, vamos conversar, porque isso é uma conversa. Eu acredito que os mortos estão noutra dimensão. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E acredito que podemos nos encontrar, não é toda hora, nem todo minuto, mas podemos nos encontrar sim. E os judeus também acreditavam nisso, por isso que tem a oração e o batismo pelos mortos, que foi abafado pela igreja, mas os essênios até hoje fazem o batismo pelos mortos como fosse um perdão ao pai, à mãe, à avó que já morreu, algum choque. Então você acabou de se encontrar com sua vovó. E sua vovó é do mal? Não, sua vovó é do bem. Existe a parte da vovó que está morta, que é a carninha dela, mas outra que está viva, que está noutra dimensão, está separado as partes, né? Está separado as partes, mas a Bíblia mostra que existe esse encontro, porque Jesus teve esse encontro. O livro de Mateus, que foi escrito pelos essênios, Mateus era essênio. O livro de Mateus é o único livro escrito em aramaico, arcaico, dos mais antigos. O livro de Mateus não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em aramaico, que é mais difícil que hebraico.
Seus ensinamentos são sementes, pastor, para mim. Amém. Muito obrigado, viu? Eu te abençoo, Maria. Oi. Existe uma janela, essa janela aberta mostra que você não está presa. Se fosse uma coisa fechada, sem janela e sem porta, você estaria presa. É um encontro quântico. Eu vou dizer para você, nós podemos nos encontrar com todos os nossos antepassados. Teve uma vez que eu me encontrei com mais de 200. Foi. E está escrito no livro Bahia dos Holandeses, esse encontro. Podem olhar aí, Bahia dos Holandeses, que é aquele velho teatro de madeira. E aqueles caras no teatro eram todos meus parentes. Eu não sabia que eles existiam, né? Já tive encontro no ano 1000, depois de Cristo, com os filhos de Abel, um grupo. É um grupo paramilitar? Não, é um grupo para espiritual. E aí eles me contaram muitas coisas. Então existe isso, tá? Existem demônios que se apresentam em forma de pessoa. Existem anjos que se apresentam em forma de pessoa. O meu anjo pode ir até onde você está e se apresentar como eu. Porque ele é meu anjo. E os parentes, eles não morreram, eles foram para outra dimensão. Agora a carne deles está presa, né? Então, quando, para saber, você tem que ter uma certa sensibilidade para saber se a pessoa que se apresenta para você é sua avó ou um outro ser. Mas nesse caso aí é a sua avó mesmo. Porque assim, um demônio que persegue um parente pode se apresentar em forma de parente, entendeu? Como isso é muito melindroso, tem que ter um jogo de cintura para saber. Então a turma que não sabe do diabo é do cão, 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 do diabo é do cão. Só que ele esquece que a Bíblia diz que Jesus Cristo se encontrou com o defunto. Quem era? Moisés. E Cristo disse, não existe... Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, está todo mundo vivo. Cristo desceu à mansão dos mortos e pregou para as almas que estavam em prisão. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou o ladrão da cruz para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o ladrão da cruz não ficou dormindo, não. Ele foi para o paraíso com Cristo. Tome, tome, tome. Assim que Cristo morreu e o ladrão morreu, Cristo entrou no paraíso com o ladrão convertido. Olha. Mas Cristo podia dizer, não, quando você morrer, quando você ressuscitar, lá no final dos tempos. Não, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo é verdadeiro ou mentiroso? Então o ladrão desencarnou, Jesus desencarnou e foram para o paraíso, desencarnados. Olha, a janela teve que ser aberta depois da oração de Jabez. Abre. Olha, e se você tiver contato com seus parentes, eles te ajudam. Você voltar para o passado, você evolui no presente. Veja aí, vantagens de orar para o passado, de viajar para o passado. Cada um tem sua crença, a gente tem que respeitar a crença de todos os pastores, padres, mas eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos esquecendo da Bíblia. Porque os mortos estão dormindo. Onde é que o morto está dormindo se o morto entra com Jesus Cristo no paraíso? Eu sou Deus de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó não é morto. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Mateus capítulo 24, se eu não me engano, os mortos se levantaram do seu túmulo e foram visitar os parentes. Também Mateus diz que Jesus Cristo foi à mansão dos mortos e os mortos receberam a presença de Cristo. No livro de Apocalipse diz que os mortos estão debaixo do trono de Deus reclamando porque eles morreram e que fizessem justiça. Então existe isso sim. Só porque os espíritas acreditam nesse contato, eu não vou acreditar? Sim. Eles acreditam do jeito deles, eu acredito do jeito meu. Eu acredito que depois da morte, minha mãe não deixa de ser morta, não deixa de ser mãe. O meu pai não deixa de ser pai. Muitos pastores já tiveram esta experiência, mas eles não podem falar porque a doutrina da igreja não permite. O sangue dos profetas, o sangue de Abel clama. Abel mesmo depois de morto ainda falava. Então tem isso sim. Você tem que respeitar a doutrina da igreja. Por isso que não tem nome de igreja nenhuma aqui. Essa é a minha opinião. Possa ser que eu esteja errado? Posso. Mas eu entrei dentro do cemitério, fui chorar minha mãe. E uma voz disse, você não só tem mãe não, tá?
Era meu pai, velho. Aí eu pedi perdão ao meu pai, que a gente teve uma bronca junto, 2 galos brigando. E eu pedi perdão a ele, eu lembrei de várias partes maravilhosas que ele tinha feito na nossa vida. E mais de 20 anos sem sonhar com meu pai, ele veio aqui em casa. Veio com o senhor Alcione, conheceu os meninos. 3 horas, 4 horas da madrugada, eu levei ele de novo até a rua do cemitério. Ele desceu, deu tchau e foi embora. O que é isso? É o Satanás? É o diabo? Não é, gente. Eu estou dizendo isso para você. Muitos pastores não dizem por causa do medo de alguém chamar eles de alguma coisa. Mas eu estou... Vocês é a minha igreja. Eu estou sendo literalmente aberto com vocês. Entendeu? Eu acredito que existe isso. Eu ia chorar toda semana lá na cova da minha mãe. Aí um dia parei a caminhoneta, desci, fui chorar. Quando eu abri, não tinha ninguém, porque o coveiro lá vai almoçar. Aí de meio-dia não tem ninguém. Aí, mas deixa o portão aberto. Eu abro e entro. Aí ficava lá chorando minha mãe. Aí quando eu fui entrando, a voz disse: você não só tem mãe não, tá? Epa! Era meu pai. Eu nunca sonhei com meu pai. 20 anos que ele morreu, eu nunca sonhei com ele. E aí, eu pedi perdão a ele, conversei, falei com ele. A morte não é o fim, a morte é o começo de uma grande jornada, porque é muito dolorosa, é uma coisa muito que dói muito, gente. Eu fui separar as roupas da minha mãe para queimar. Olha, minha mãe morreu há 2 anos, né? Mas eu fui separar, meu pai está lá separada para queimar. Mas dói demais, dói demais. E aí, é o melhor horário de você ir no cemitério do meu dia, sabia? É melhor do que tardezinha de manhã e de noite, né? Meio-dia o sol, ele é muito forte, né? E aí, depois que eu conversei com meu pai, eu voltei para casa. 3 horas da manhã ela aparece aqui dentro de casa. Eu nunca sonhei com meu pai. Eu me levantei, Alcione se levantou, a gente bateu um papo até 4 da manhã. Eu mostrei os meninos. Olha aqui o filho que o senhor não conheceu, o neto. Aí ele olhou tudinho. Fui no quarto, mostrei eles. Ele gostou muito de Alcione. Gente, isso é coisa de memória? Será que isso é coisa de demônio? Me diga. Aí ele gostou muito de Alcione conversando com ele. Aí ele disse: agora eu vou me embora, 4 horas da manhã. Eu disse: eu vou levar o senhor. Aí ele disse: não, precisa não. Eu vou sozinho. Mais de 20 anos sem sonhar com meu pai. Eu digo: não, bora. Eu entrei na caminhoneta, era uma tenúmbria, a casa estava acesa e não estava, e eu levei ele lá para a rua do cemitério. Quando cheguei na rua do cemitério, isso aqui tá bom. Ele desceu da caminhoneta, bateu a porta, aí ele deu tchau. Tchau, que ele dava tchau assim: tchau. Tchau, benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Eita, pílula! 20 anos sem sonhar com meu pai. Né? Alcione de lado, ele gostou muito de Alcione, que ele não conhecia Alcione, né? E aí ele foi, harmonicamente, com aquele jeito dele andando. Foi, eu fiquei olhando. Ele foi em direção ao cemitério. Aí eu voltei, quando entrei, a Alcione deitou na cama, eu deitei e vi. Aí eu fiquei naquele negócio, eu estava sonhando, eu estava acordado, eu estava sonhando, eu estava acordado. Uma coisa muito forte. Existe isso. Agora, pode ser bom e pode ser ruim. Geralmente, você tem que identificar se realmente é o seu parente. E se ele vier triste, é coisa ruim. Se ele vier alegre, é coisa boa. Eu acredito nisso. O pai Abraão não nos ajuda, Elias não nos ajuda. Embora que Elias não está morto, né? Mas Moisés está. É muito difícil. Eu não sei por que um demônio não morre e a minha mãe morre. Por quê? Porque esses Exu Caveira, esses demônios trevosos não morrem. E a mãe da gente morre, né? É triste demais, né? Mas é a lei, né? A lei de Deus é perfeita. Nós não sabemos o que falamos, né? Mas eu sei o seguinte, que Jesus é espírita ou não é, Jesus desceu da cruz antes do corpo. E pegou aquele cara que era o ladrão, o nome dele era Dimas, segundo a tradição, né? Dimas, e levou ele para o paraíso. Está escrito na Bíblia bribado. Jesus é espírita, Jesus devia ficar dormindo, roncando. E o ladrão também.
Eu estou vendo um ser animado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Dimas. E foi assim. Que Dimas disse, Senhor, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olhou para ele, morrendo, os dois morrendo, Dimas morrendo e Jesus morrendo. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como? Se o corpo de Cristo ia para Catatumba e o corpo de Dimas também. Olha, o Espírito, nós somos um Espírito encaixado no corpo. Olha, Então Jesus estava errado? Dimas era o Satanás? Jesus entrar no paraíso em espírito com um homem? Então o homem anda, então mortos andam e conversam. Hoje que encontro foi esse, hein? Está na briba bribado, Mateus 24, tá? Quando Cristo morreu, as catatumbas se abriram e os mortos saíram e foram visitar os seus parentes. Está na Bíblia, essa parte aí só está no livro de Mateus. Os caras quiseram tirar, mas não conseguem. Está lá. E os mortos ressuscitaram do túmulo e foram visitar os parentes. Como? Só o cadáver assim, Não. Como? Do jeito que meu pai veio me visitar, velho. Está na briba! Agora arranca a Bíblia, arranca! A Bíblia é bem clara. Quando Cristo morreu, os santos, muitos santos, não todos, se levantaram do túmulo e foram visitar seus parentes. Está lá escritado mesmo, em aramaico. Então nós não podemos negar uma visita dessa, porque está na briba. Não, mas o pastor falou assim, o pastor fala o que quiser, o padre fala o que quiser, mas você também tem que ter sua opinião. A minha opinião é esta. Não vou pregar isso na igreja porque a doutrina da igreja não permite. E muitos pastores não pregam porque às vezes não sabem e outros não. A igreja não permite. Mas que tem isso, tem, tá? Isso não é o diabo. Os caras que foram visitar seus parentes eram os diabos, eram? Eram os demônios? Não. Eles eram santos. Dimas, quando entrou no paraíso, era o demônio? Era? Não, era Dimas, o ladrão que se converteu na hora da cruz. Então isso tem que ser pensado. Me diga a sua opinião. Qual é a sua opinião? Você que está me assistindo, qual é a sua opinini? Hein? Menino, eu posso dizer minha opinião em francês? Não, diga em brasileiro mesmo. Rich or right? A prosperidade é bom, né? E deve existir na nossa vida. Temos que ser prósperos. Como a árvore que coloca manga, nós temos que colocar manga. Prosperidade é um resultado. A prosperidade não é só dinheiro, é tudo. Agora você pensou no que eu falei? O que você acha? Escreva aí. Vai escrever em alemão, Não, pode escrever em brasileiro mesmo, tá? Eu creio em uma ligação espiritual com outros seres. Ok. Mateus 27, 52 e 54. Fala sobre os mortos que ressuscitaram e visitaram seus parentes. Se os mortos ressuscitaram e visitaram seus parentes, meu pai não podia me visitar, não? Ei, meu pai é de outro planeta, O problema que eu não tinha sonhado com meu pai devia ser uma bronca, alguma coisa que nós tínhamos. Eu nunca tinha sonhado com meu pai. Olha, agora com minha mãe eu sonho direto, né? Então essas coisas não vai fazer você ficar invocando mortos. Mas saber que existe uma ligação entre mortos e você, inclusive no Talmud tem uma alma que adivinha até o tempo, se vai chover, se não vai, se vai ter tempestade. Então é uma coisa assim que você não pode viver de um texto só. A Bíblia fala, os mortos nada sabem. Certo, está lá na Bíblia. Mas como é que os mortos foram para a casa dos parentes, se eles nada sabem? Os mortos dormem. Como é que ele dorme se Dimas entrou com Jesus no paraíso? A morte é comparada com o sono, não é que a gente está dormindo, é porque o sono a gente está em outra dimensão. Quando a gente dorme e ronca, a gente está em outra dimensão. Tem alguma... Eu tive um sonho, tal, um atropelamento,
Hã? Vamos ver esse sonho do atropelamento? Bora. Então tá entendido? Essa é a minha opinião, mas você pode escrever aí a sua, tá? Eu respeito a sua opinião. Existem demônios que se apresentam em forma de mortos, mas não é só demônios que se apresentam, porque tem vários casos na Bíblia que não eram demônios, eram os próprios, como Moisés. Lembra que Moisés morreu? E o diabo veio tomar o corpo dele e o cacete comeu? Moisés está morto. Mas como é que ele aparece para Cristo? Aí o cara, não, essa é uma configuração da baixa da égua. Configuração? Exemplificação? É porque a pessoa não aceita, né? Ok?